Isso aí, galera. Vamos continuar então? Nós paramos aí em deadlock e impasse, né? Coloca aí na tela pra galera ver. Pronto. Bom, aí é o seguinte. Cara, deadlock é algo assim, talvez a coisa mais importante que vai precisar para entender qualquer coisa que você for entender daqui para frente. Conteúdo de gerência de processamento, gerência de memória. Se bem que nós já, né, associamos todo o conteúdo de gerência falando desses elementos para trás. Vamos definir um pouquinho o que é um deadlock, né, um impasse. O que é um impasse? No tipo, você lembra quando você era menino? Na minha época isso acontecia muito. O cara ia brigar um com o outro. Aí fala assim, então bate você primeiro, não. Então bate você, não. Então bate você primeiro, não. Então bate você, né? Aí você fica naquele impasse, não sabe quem vai fazer primeiro. Aí tem sempre um doido que vai lá e dá porrada mesmo, tem que tomar cuidado. Ou no trânsito, né? Para os carros na esquina, aí o cara fala assim, não, pode vir. Ou você fala, não, pode vir. Aí você fica naquele impasse. E aí quem vai primeiro? Um vai, o outro também vai. Então é um impasse. Pensando nisso, pensando no conceito de impasse, eu vou falar para você então que deadlock é uma situação em que um processo aguarda um recurso que nunca estará disponível ou um evento que não ocorrerá. É um deadlock. De novo, coloca aí. É a situação em que um processo, sempre a gente está falando aqui de processo, por isso que você começou o curso lá na aula 4, definindo o processo, que aguarda por um recurso que nunca estará disponível ou um evento que não ocorrerá. Eu não gosto da palavra nunca, eu acho que nunca é muita coisa, mas a ideia é essa. Essa situação é consequência, na maioria das vezes, do compartilhamento de recursos, como dispositivos, arquivos, blá, blá. Então, assim, o do desenho clássico de todos os livros é assim: o A espera um recurso do B e o B espera um recurso do A. É um impasse, é um deadlock. O problema do deadlock torna-se cada vez mais frequente e crítico na medida em que os sistemas operacionais evoluem no sentido de implementar o paralelismo. Cara, o cara quer rodar cada vez mais coisas ao mesmo tempo. Aí, ele está rodando um monte de instâncias ao mesmo tempo aqui. Está rodando o processo A, o processo B, o processo C, o processo D, tudo ao mesmo tempo. Aí o A precisa de um negócio que está com C, mas o B precisa de algo que está com C, mas o D precisa de algo que está com B. E assim vai, cara. E se esse cara não libera, ninguém libera aqui, enfim. Tem várias brincadeiras que dá para fazer com isso aqui. Tá bom? Na prova, normalmente, todo quanto é tipo de prova, todo quanto é nível, a brincadeira é só com dois elementos, ou seja, com duas variáveis. Bom, nós chamamos aí com duas variáveis de espera circular, tá? Espera circular, porque nós estamos brincando aqui, ó. Duas variáveis, processo A, processo B. O processo A depende de um recurso chamado recurso 1, tá bom? Que está alocado ao processo A, ou seja, o processo B solicita o recurso 1. O recurso 1 está alocado ao processo A. O recurso 1 pertence ao A. E o B está o quê? Para ele continuar, para ele fazer outra coisa, ele precisa do recurso 1. O A ele solicita o recurso 2. Porém, o recurso 2 está servindo ao processo B. Entenda. O B não pode fazer nada se ele não tiver o recurso 1. E o A também não pode fazer nada se ele não tiver o recurso 2. O recurso 1 pertence ao A e ele não pode liberar porque ele precisa do recurso 2. Porém, o recurso 2 pertence ao B e ele não pode liberar porque ele precisa do recurso 1. Olha que doido. Nós temos uma espera circular, um looping aí que provavelmente não vai acontecer. Por quê? Porque o A não pode liberar o recurso 1 para o B funcionar e nem o B pode liberar o recurso 2 para o A funcionar. Não é louco isso? Por isso que chama espera circular. Ou, né, deadlock. Bom, em sistemas onde processos ficam esperando pela alocação de recursos ou por decisões, assim, o que pode acontecer? O sistema operacional fala assim, quer saber, vou resolver essa parada, eu vou lá e tomo o recurso. Não, eu vou lá e tomo, fazer o quê? Eu tenho que resolver, é um impasse, não é? Não está acontecendo um impasse? Se você não vai liberar? Não, o outro também não. Não, então eu vou escolher de quem eu vou tomar. Vai acontecer um prejuízo? Vai, mas eu não vou deixar o negócio dos dois parado. Um vai ser beneficiado. Então já é menos prejuízo do que os dois parados. Entende isso? Gente, que você como analista de sistemas, como técnico informático, você precisa entender do ponto de vista da programação, assim, o que nesse caso é um caso de problema, de conflito. O que é melhor no conflito? Os dois saírem no prejuízo
Ou um só sair no prejuízo? Pô, eu diminuí 50% do problema. Ah, mas eu tive problema com um, sim, mas antes eu teria problema com dois. Então, às vezes resolver dessa forma é melhor do que o quê? Deixar perder dois processos do meu sistema, tá bom? Do ponto de vista do custo operacional, é assim que funciona. Então, em sistemas onde os processos ficam esperando pela alocação de recursos, pelas decisões, chamado de bloqueio indefinido ou starvation. A gente já viu essa palavra em outros usos, né? Quando há políticas de escalonamento por prioridade, o que fazer? Ou seja, cara, presta atenção numa coisa, eu já expliquei isso 10 vezes aqui nesse curso. O que é escalonamento por prioridade? É assim, ó. Sempre que tiver uma prioridade, eu vou colocar aquele na escala. Então, imagina que o exemplo que eu dei nas aulas passadas. Tem um caixa só funcionando porque a colega dela que trabalha junto com ela foi pro almoço. Aí chega 10 tias da prioridade, 10 avózinhos da prioridade, né? E a vantagem de ser velho é não ter morrido novo. Então, assim, é bom ser velho, né? Porque é bom ter essa vantagem, claro. Né? Então, chega 10 tiozinhos da prioridade e você está na fila do caixa. Imagina que tristeza se aquela mulher, essa pessoa do caixa, só atender a prioridade. Cara, você tá ferrado, velho. Você vai ficar um dia lá. Aí quando tá atendendo o último, você fala assim, não, agora é minha vez. Aí chega outro tiozinho da prioridade. Aí você nunca vai ser o quê? Atendido. Por isso que o nome, olha o nome, é adiamento indefinido. Você vai ficar sempre, não, espera um pouquinho que eu já te atendo, espera um pouquinho que eu já te atendo, espera um pouquinho que tem outra prioridade. O que você vai fazer? Qual seria a sua solução? Que são recursos. Então, para você perceber, assim, afinal você está brigando por quê? Assim, a sua pergunta agora é, professor, afinal eu estou estudando isso aqui por quê mesmo? Porque nós temos um monte de coisas querendo usar o processador através do sistema operacional. Atrás do sistema operacional tem os aplicativos e atrás dos aplicativos tem você, o doidão que usa o computador. Você está usando, quer rodar um monte de coisa ao mesmo tempo, quer falar para o sistema operacional, faça isso aqui rodar, controle isso. O sistema operacional quer falar para o processador precisa do quê? De orientar, organizar isso aí. Sem contar que você pode estar rodando um arquivo de outro computador e você tem que sincronizar isso com ele também. Então, o que é recurso? Recursos são os elementos que você usa, ou seja, são os objetos que os processos podem adquirir. Exemplo, um mecanismo de entrada e saída. Exemplo, acesso ao processador. Tá bem? Exemplo, uma parte da memória. Enfim, o recurso é algo que só pode ser usado por um único processo em determinado instante de tempo. Professor, mas se meu computador tiver 8 núcleos, não é isso que eu estou falando. Em 8 núcleos, ele vai usar aquele recurso, mas aquele recurso daquele núcleo só pode ser usado por ele naquele instante. Não tem como você executar no mesmo núcleo, no mesmo instante, no mesmo registrador, dois elementos. Vai ficar igual aquela história. Eu escrevo um, escrevo o outro e não termino nada. Tudo bem? E os recursos, eles podem ser preemptíveis e não preemptíveis. O que é isso, professor? O que são recursos preemptíveis? É aquele que pode ser tomado do processo que estiver utilizando o recurso, sem nenhum prejuízo para o processo, ou seja, memória e processador. É assim, ó. Processo folgadão, tá lá utilizando grande parte do processador. Então a próxima olha para aqui e fala assim, fião, porra, deixa de ser folgado, parece que é corintiano, meu. Aí vai lá e toma os recursos para alocar aquele processador para outro cara, tá ligado? É o folgadão que tá lá sentado no metrô, com as pernas em dois bancos. Fala, mano, vou tomar esse recurso de você, afinal sai daí, né? Ou o cara que tá lá sentado no banco reservado pro deficiente, pro idoso e etc. Beleza? Agora, recurso não preemptível. Isso é perigoso. Recurso não preemptível é aquele que você não pode tomar. Se tomar, dá pau. Se tomar, já era. Então você vai precisar o quê? Uma vez que você deixou ele foi alocado para aquela instância daquele processo, você tem que esperar executar até o fim. Se tomar, perdeu o Playboy. Você vai ter um prejuízo aí muito grande, tá? Então, por exemplo, você deu um Ctrl P para imprimir. Esqueceu de colocar que era só até a página, da página 1 até a página 4. O documento tem 32 páginas, olha que doido.
Aí você deu um Enter, você esqueceu. Aí você tá aqui, ó, você deu um Enter, aí você fala, nossa, velho, mano, que doido, esqueci de selecionar. Vai imprimir 32 páginas, eu não preciso disso. Você vai ter que tomar aquele recurso. Vai ter um prejuízo? Vai, você vai ter que zerar a impressora. Você vai ter que tentar interromper isso à força. Tá bom? Por quê? Porque simplesmente falar para de usar, você não vai conseguir. Você vai ter que cancelar o trabalho lá na impressora do Windows. Todos aqueles trabalhos da impressora do Windows que ele já processou dentro do buffer, ele vai continuar imprimindo. Se ele já mandou tudo pro buffer, ele vai imprimir tudo. Ah, professor, cancelar o trabalho. E sei lá, cancela, mas o Windows não para, porque ele já processou aquilo. Então esse é um recurso não preemptível, ou seja, você não consegue tomar sem ter prejuízo. Professor, eu posso tomar? Pode, filho. Fião, você é o usuário, cara. O usuário é o doidão. Por isso que chama usuário, tipo usuário de droga mesmo, saca? Usuário, você é usuário, você ficou louco, quer tomar a parada, você não quer mais usar aquilo. Pronto, meu. Você vai tomar, é o que acontece. Agora, você vai tomar e vai ter um prejuízo. Agora, o recurso preemptivo, o sistema toma sem ter prejuízo com aquilo, porque depois ele devolve e tudo volta ao normal. Você pode voltar a impressão naquele ponto que você parou? Não, porque aquelas páginas que foram impressas erradas já era. Ah, o negócio fica um ninho de rato, velho. Então, bom, o que o recurso tende a estar envolvido? Em deadlock. Quais são os recursos que estão envolvidos em deadlock? Claro, os não preemptíveis. Meu irmão, se o recurso for preemptível, não tem deadlock, você não vai lá e toma, né? Claro. Os recursos são classificados segundo vários tipos. Depende de instância, depende daquilo que você vai o quê? Querer como resultado final. Se eu quero só gravar um arquivo em disco, eu vou ter um tanto de recurso. Se eu quero só escrever um negócio em memória, eu vou ter outro tanto. Se eu quero só verificar se isso aí é um zero binário, é outro tanto. Tudo bem? Então é recurso para processador, máquina com 2 processadores, instâncias e assim vai. Não vou ficar desenhando isso aqui não, porque é de outra disciplina, de arquitetura. Um processo, presta atenção, processo, lembra do processo? Processo tem contexto de software. Você nunca mais pode esquecer disso. Contexto de hardware e espaço de endereçamento. Um processo pode requisitar quantos recursos precisar para desempenhar sua tarefa. Mano, dá um Ctrl Alt Del e entra no gerenciador de tarefas aí. Gerenciador de tarefas, entra aí para você ver. Meu irmão, vai ter processo que vai ter lá uns 60 threads associados. Ué, isso aí é um recurso. É claro, é um subprocesso, processo pai, processo filho. Outro recurso pode ser uma coisa menor que isso, tá? Agora, o que acontece é que ele não pode exceder o tamanho do endereço. Óbvio, porque senão poderia criar um vírus que um processo, ele se transforma num processo e ele se expande a ponto de estourar a pilha da sua memória, chamado estouro de pilha ou buffer overflow. Então, obviamente, que o número de recursos que o processo pode requisitar não pode exceder o quê? O total de recursos alocado para o sistema. Imagina o seguinte, você está tentando colocar mais água do que cabe. Você tem lá uma garrafa de 2 litros, você vai colocar 3 litros d'água lá. Vai caber? Não vai derramar. Como que é, presta atenção, a solicitação de um recurso? Professor, quem é que solicita? Não sei. Pode ter várias instâncias, a gente não está discutindo isso, mas pode ser um sistema operacional, pode ser um processador, pode ser um usuário, que não é comum, tá? Mas o que é comum é transitar aqui. Requisição, ok? Se a requisição não pode ser atendida, ou seja, o sistema operacional faz a requisição, ela não pode ser atendida imediatamente, porque ele está em uso por outro processo, então o processo requisitante deve o quê? Esperar. Então ele vai lá para o estado de espera, claro. Você estudou isso nas aulas passadas. Usar o recurso. O processo pode operar sobre o recurso, né? Por exemplo, o recurso é impressão. Você mandou, ele foi para o buffer, foi executado no buffer e agora a impressora está lá. Acabou aquilo, ou seja, acabou os comandos, você libera o espaço para mandar outra impressão e assim vai. Tá? Então está aqui o liberar recurso. Bom, aqui você vai ter que ter muita atenção, muito cuidado com isso aqui, cara. Quais são as condições de existência de um deadlock? É o que nós chamamos de condição sine qua non. Quer dizer que eu estou assim, ó. Qual é a condição de existência? Ou seja, quais são as condições para que o Thanos domine
né, todo o universo, ele precisa ter todas as joias do infinito, né? Assim, se faltar uma joia do infinito, se faltar uma joia do infinito, minha pergunta para você, ele consegue eliminar todo o universo? 50% do universo? Não, ele não consegue. Então, qual é a condição de existência do deadlock? São essas 4 condições aí. Professor, tem uma dúvida. Então quer dizer que se eu eliminar uma, então eu não vou ter deadlock? É isso aí. Por fácil, hein? É só eu trabalhar para eliminar uma dessas condições que eu não vou ter deadlock. Sim, mas fazer isso aí é um problema. Então, ó, presta atenção nessa observação aqui. Para que ocorra deadlock, 4 condições são necessárias simultaneamente. Se faltar uma, não tem deadlock. É isso que você tem que fazer. Você tem que tentar o quê? Você tem que tentar só tirar uma da pauta. Gente, isso aqui ó, é uma lógica chamada AND. AND é assim, ó. A, AND, B, certo? A, AND, B. Se aqui é 1 e 1, então sai 1. Mas se aqui é 1 e aqui é 0, sai 0. Se aqui é 0 e aqui é 1, sai 0. Só vai sair 1 quando todo mundo for 1. A, AND, B, AND, C, AND 2. Então aqui tem 4 caras. Esse, esse, esse daqui acontecer. Qual é? A exclusão mútua. Ou seja, cada recurso só pode estar alocado a um único processo em determinado instante. Então, se esse recurso só está alocado a um único processo e alguém precisar dele, fodeu. Espera por um recurso. Um processo, além dos recursos já alocados, pode estar esperando por outros recursos. Então, se eu conseguir evitar que um processo já tenha um monte de recurso, fique esperando por outro recurso, eu evito deadlock. Por quê? Porque ele nunca vai travar. Não preempção. Ou seja, que eu não posso tomar os recursos. O problema é que tem coisa que não tem como evitar. Então, gente, presta atenção. Presta atenção. Então, nunca vou conseguir evitar o deadlock? Claro que vai, doidão. Tem recurso que é não preemptível. Então o que você tem que fazer? Você tem que eliminar um dos outros 3, porque assim não dá para tirar, meu. Olha, não tem como na paradinha do buffer da impressora eu tornar o recurso preemptível. Não tem não? Não, então você tem que pegar e tentar eliminar esse, porque eliminou um já basta. Eliminar esse, porque eliminar um já basta. Eliminar o 4, porque eliminar um já basta. Esse aqui eu tenho certeza que não vai dar certo, porque ele é não preemptível sempre. Dependendo de determinado tipo de recurso. Espera circular. Um processo pode ter de esperar o quê? Por um recurso alocado a outro processo e vice-versa. Nós acabamos de ver. Eu preciso daquele recurso para eu poder fazer o próximo. Ele precisa do que eu tenho. Eu só consigo liberar se ele me der o dele. Então, se isso acontecer, lascou. Isso pode acontecer várias vezes. Mas só isso não é condição de existência para o deadlock. Só isso não. Por quê? Porque se existe uma espera circular e o recurso é preemptível, eu vou lá e tomo. Mas se existe espera circular e o recurso é não preemptível, então ele vai ficar em espera circular, não vou poder tomar. Mas se ele está esperando por um recurso, eu não vou poder tomar. Ele está esperando por um recurso. E se eu não consigo fazer a exclusão mútua, então eu tenho deadlock. Pronto. Espero que você entenda o que é deadlock, hein, cara. Bom, o problema do deadlock ele existe em qualquer sistema multiprogramável, claro. Falar isso aqui pode parecer óbvio. E porque assim, se o sistema não é multiprogramável, se ele faz um, termina, faz outro, termina, não tem o que se falar em deadlock, né? Só tem deadlock quando eu tenho um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, filho. Claro. Se eu faço um termino, quando é que vai ter espera circular? Olha, eu vou ter que terminar de qualquer jeito, quando você terminar, você me empresta. É isso mesmo. Então, não faz sentido. Isso aqui seria como subir para cima, descer para baixo. É um pleonasmo, né? Tudo bem? Então, um deadlock no sistema em tempo real. Putz, imagina, deadlock no sistema em tempo real, cara, é uma catástrofe. É assim, o avião cai, a usina nuclear explode. É uma coisa assim, muito intenso, tá? Prevenção. Como é que a gente faz a prevenção do deadlock? Por exemplo, exclui uma daquelas 4 situações. Qualquer uma que você conseguir vencer, seja a preempção ou a espera circular, você já venceu o deadlock, tá?
Tá aí, tem mais prevenção, tá aqui, ó. Aqui é para vencer a primeira condição, aqui é a segunda condição, tá? Se você não lembra, é exclusão mútua, a terceira é a espera por recurso, desculpa, a segunda é a espera por recurso, tá? A terceira é a preempção, tá? Ó, a terceira condição é a preempção, tá? É a não preempção. Ele é não preemptivo, portanto eu não posso tomar o recurso dele sem prejuízo. E a quarta é a espera circular. E aí eu tô colocando aqui para vocês, né? Na verdade sou eu, é do livro do Super Chais, quais são as condições para tentar prevenir, para tentar evitar, etc. São discussões acerca do problema. Beleza? Como é que eu detecto? A maioria dos sistemas hoje atuais possuem mecanismo de controle de falha, detecção de deadlock. Mas se você imaginar aí, ó, o Windows 98, quando ele tentou criar o plug and play efetivo, né? O plug and play, aí, ou seja, ligue use, ele começou a ter um monte de deadlock, um monte travava, não funcionava, né? A galera chamou isso aqui de plug and pray, né? Pray, de estragado. Tá bom? Então, a detecção deadlock é um mecanismo que determina realmente a existência da situação deadlock, permitindo identificar, bom, isso aí é conversa, tá bom? É só para você entender que hoje em dia existem algoritmos específicos para prever, né, e perceber deadlock. O que fazer? Tomar um prejuízo. Porque o deadlock significa que você entrou em um erro em que alguém vai tomar um prejuízo. Por quê? Porque você vai ter que tomar algo de alguém. E esse tomar pode significar encerrar aquele processo. Ou seja, o PowerPoint parou de funcionar. Travou, ele travou, simplesmente. Você vai ter que fazer o quê? Lá no gerenciador de tarefas e fechar. Aquilo por si só já é um prejuízo. Aquilo por si só já é uma dor de cabeça, não é? Claro que é. Já é uma puta dor de cabeça, meu. Por quê? Porque se o que você não salvou, você vai perder. Se ele não entrou no salvamento automático, vai ser perdido. Prejuízo. Tá? Por conta de alguma coisa que outro processo deve ter o quê? Chapado, ficado doidão, não devolveu para o sistema e o PowerPoint travou. Porque o PowerPoint é um dos que mais travam aí dos três da Microsoft, tá? Bom, galera, tem aqui alguns dizeres sobre como detectar, né? Sistemas operacionais devem manter estruturas, dados capazes, bababá. Cara, assim, como esse curso não é um curso de algoritmos complexos, então a gente não vai implementar, visualizar. Saiba, existem algoritmos de detecção de deadlock. Se você quiser discutir sobre isso, me avisa que eu vou ter o prazer aí, de repente você quer fazer um trabalho, um TCC sobre o tema, tá? Não é um tema que está no estado da arte, não é, ninguém já estuda esse negócio aí desde a década de 80, pra você ter uma ideia, mas ainda tem o que falar ainda. Você pode até fazer uma revisão bibliográfica, né? Utilizando os dados bibliométricos aí de como foi a evolução da detecção deadlock de 1980 até hoje. Beleza, fica à vontade, dá para fazer um trabalho. Como que é a correção? Isso aqui é interessante. Isso aqui, a literatura tem um monte de soluções, mas quanto mais eu refino a estatística e a lógica de programação, melhor eu deixo isso aqui, tá? Então, ainda tem o que se falar. Então, após a detecção, primeiro, para corrigir, eu preciso saber o que aconteceu, né? Como é que eu vou corrigir uma coisa que eu não sei que está acontecendo? Como é que eu vou corrigir meu filho se eu não sei nem se ele está pecando, errando, fazendo coisa errada? Então, para corrigir, eu preciso detectar. Então, por isso que eu deixo bem clássico. Ó. Após a detecção, o sistema operacional deverá o quê? Ter uma forma de corrigir. Porque, afinal, seria uma coisa muito idiota, muito burra, né? É pensar que você vai detectar e não vai fazer nada. Entenda isso aí, existe. Tá certo? Imagina aquele cara que trabalha com as câmeras de segurança. Ele tá lá vendo o crime acontecer, tá detectando, ele tá corrigindo? Não. Por quê? Porque ele só trabalha na empresa que está muito longe lá, está só monitorando. O que ele pode fazer é ligar para a polícia. Ó, atenção, na rua tal, tal e tal, tem uma tentativa de furto, uma tentativa de arrombamento, tá ok? Os caras estão pulando o muro da casa, mas ele só é a empresa de monitoramento, ele só está detectando. Corrigir é quem vai o quê? Atuar no problema. Você precisa entender que são coisas diferentes, tá bom? Uma solução bastante utilizada pela maioria dos sistemas é simplesmente o quê? Eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock. Pô, ficou fácil, né? Vamos imaginar com dois processos. Imaginar com dois processos. Processo A, processo B. Aconteceu um impasse aqui, um deadlock. O que você faz? Mata um. Como é que você vai escolher? Qual que é a escolha de qual processo você vai matar? Aí, fiote, tem várias métricas para isso acontecer. Fica à vontade para estudar isso aí.
Tá? Eu só preciso que você saiba que existe. A detecção é uma fase, a correção é outra. Então, assim, só lembrar, a eliminação do processo envolvido, consequentemente a liberação do seu recurso, não é uma coisa simples. Porque dependendo do tipo de recurso, você pode dar uma travada geral aí no sistema. Bom, a gente não consegue perceber isso em nível de implementação, mas não é bom que isso aconteça. Beleza? Bom, a gente não entrou muito nos detalhes de deadlock, mas eu preciso que você entenda a condição sine qua non, a condição de existência, a condição para deixar de existir, a detecção, a correção, como é que isso funciona, principalmente conceito de deadlock. Tranquilão? Então a gente fecha essa aula e fecha esse material 6 com vocês. Deixa eu ver aqui qual que é o nome do material. O material da aula qual? Aula 7, tá? Fechamos o material da aula 7 aí, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com o Paps. Tá aí meu e-mail, tá bom? Fica à vontade, vamos conversar, tira sua dúvida. E aí agora, da agora pra frente, a gente vai fazer umas listas de exercícios que você vai trabalhar um pouco. Valeu? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Boa semana, bons estudos e tchau. Obrigado.